Não assista esse vídeo se você quer continuar vivendo exatamente da mesma forma que vive hoje. Se prefere continuar reagindo a tudo, se prefere continuar deixando qualquer opinião mexer com sua mente, então talvez seja melhor parar agora. Porque o que você vai ouvir aqui não é confortável. Algumas verdades não foram feitas para pessoas que querem continuar iguais. Elas foram feitas para quem sente que existe algo errado, mesmo quando tudo parece normal por fora. Existe um momento na vida em que o homem percebe que está apenas reagindo ao mundo. Reagindo a críticas, reagindo a problemas, reagindo ao que os outros dizem ou pensam. E quando isso acontece, algo muda dentro dele. A pergunta é simples: você quer continuar vivendo no piloto automático? Ou está pronto para enxergar algo que a maioria prefere ignorar? A maioria das pessoas acredita que está vivendo normalmente. Acorda cedo, trabalha, resolve problemas, volta para casa, repete tudo no dia seguinte. Parece uma vida comum. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A maior parte das decisões que essas pessoas tomam não nasce da consciência, nasce da reação. Alguém critica e o humor muda imediatamente. Alguém discorda e surge a necessidade de se defender. Uma pequena frustração aparece e o dia inteiro perde a estabilidade. É como se a mente estivesse sempre sendo puxada para um lado ou para outro, dependendo do que acontece ao redor. Poucos percebem isso, mas esse padrão cria uma prisão invisível. Quando você reage a tudo, você não controla sua mente. Quem controla são as circunstâncias. Uma mensagem pode mudar seu humor. Uma opinião pode alterar sua confiança. Um comentário pode arruinar seu foco por horas. E o mais curioso é que isso acontece de forma automática. A pessoa acredita que está decidindo, mas na verdade está apenas respondendo a estímulos. E quanto mais esse ciclo se repete, mais forte ele se torna. Com o tempo, o homem começa a viver como se estivesse sempre em alerta, sempre reagindo, sempre tentando provar algo. Mas existe um problema nisso tudo. Quanto mais você reage ao mundo, menos controle você tem sobre si mesmo. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento da sua vida. A sensação de que está tentando melhorar, tentando evoluir mentalmente. Mas algo sempre puxa você de volta para os mesmos padrões. Você decide ser mais calmo. Decide não reagir a tudo. Decide manter o controle. Mas basta surgir uma situação inesperada, uma crítica, uma provocação, uma frustração pequena. E de repente tudo muda. A mente entra no modo automático. A reação acontece antes mesmo de você perceber. Raiva, impulsividade, frustração. E quando você percebe, já aconteceu. Depois vem aquele momento silencioso em que você pensa: eu poderia ter reagido diferente. Esse tipo de situação acontece com muito mais pessoas do que você imagina. Homens fortes, homens inteligentes, homens disciplinados em muitas áreas da vida. Mesmo assim, ainda presos a reações emocionais que parecem surgir do nada. E isso cria uma sensação estranha, porque no fundo você sabe que poderia agir com mais controle, com mais clareza, com mais firmeza mental. Mas ninguém ensina como desenvolver isso de verdade. A maioria das pessoas apenas diz para você ter mais controle. Mas poucas explicam o que realmente transforma um homem em alguém difícil de abalar. Durante muito tempo ensinaram uma ideia que parece correta, mas que na prática cria homens fracos mentalmente. Disseram que para ser respeitado você precisa agradar, precisa evitar conflitos, precisa ser sempre compreensivo com todo mundo. Mas existe um problema nessa lógica. Ser sempre agradável não faz você ser respeitado. Na maioria das vezes, faz você ser ignorado. Pessoas que reagem a tudo, que tentam explicar tudo, que precisam provar o tempo inteiro que estão certos, acabam entregando algo muito valioso: o próprio controle emocional. E quando alguém percebe que pode provocar uma reação sua com facilidade, algo muda na dinâmica.
Você deixa de ser alguém sólido e passa a ser alguém previsível. O mundo respeita mais quem mantém a calma do que quem levanta a voz. Respeita mais quem observa antes de agir do que quem reage imediatamente. Isso não significa ser frio. Não significa ser indiferente. Significa algo muito mais poderoso. Significa não entregar sua paz para qualquer situação pequena. Porque quando um homem aprende a dominar a própria reação, algo começa a acontecer. As pessoas percebem, elas sentem, e mesmo sem você dizer uma palavra, sua presença passa a carregar um tipo diferente de força. Uma força silenciosa, uma força que poucos conseguem desenvolver. Muito antes de existirem livros modernos sobre mentalidade forte, os filósofos estoicos já falavam exatamente sobre isso. O imperador romano Marcos Aurelius escreveu algo simples, mas extremamente poderoso. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase revela uma verdade que poucas pessoas realmente entendem. A maioria tenta controlar o mundo ao redor. Tenta controlar o que os outros dizem. Tenta controlar opiniões, críticas e acontecimentos. Mas isso é impossível. O único território que realmente pertence a você é sua mente. Outro filósofo estoico, Epictetus, ensinava algo parecido. Ele dizia que não são os acontecimentos que perturbam o homem, mas a forma como ele interpreta esses acontecimentos. Pense nisso por um momento. Duas pessoas podem enfrentar a mesma situação. Uma perde o controle, a outra permanece calma. O que muda não é o evento. O que muda é a mente que interpreta. E quando você entende isso profundamente, algo começa a mudar dentro de você. Porque percebe que força mental não nasce da ausência de problemas. Ela nasce da capacidade de permanecer firme, mesmo quando o mundo ao redor tenta puxar você para o caos. E essa é uma habilidade que pode ser treinada. Existe um princípio simples que separa homens comuns de homens que realmente dominam a própria mente. O homem comum reage. O homem forte observa primeiro. Parece algo pequeno, mas essa diferença muda tudo. Quando alguém provoca você, a reação automática é responder imediatamente. Defender sua posição. Provar que está certo. Mostrar que ninguém pode desrespeitar você. Mas é exatamente nesse momento que a maioria perde o controle. Porque quem reage rápido demais entrega o comando da própria mente para outra pessoa. O homem respeitado age de forma diferente. Ele escuta, observa, analisa o que está acontecendo. Existe um espaço silencioso entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que mora o verdadeiro poder. Enquanto a maioria está dominada pela emoção do momento, ele escolhe como agir. Às vezes ele responde. Às vezes ele ignora. E em muitos casos, ele simplesmente permanece em silêncio. Esse silêncio não é fraqueza, é domínio. Porque quando um homem não reage impulsivamente, ele mostra algo que poucas pessoas possuem: controle interno. E o curioso é que as pessoas percebem isso rapidamente. Elas sentem quando alguém não pode ser manipulado emocionalmente. E quando isso acontece, algo muda na forma como o mundo reage a você. Respeito começa a surgir, mesmo sem você pedir por ele. Agora imagine como seria sua vida se essa mentalidade se tornasse parte de você. Imagine entrar em qualquer ambiente sem sentir a necessidade de provar nada para ninguém. Sem precisar levantar a voz, sem precisar reagir a cada comentário, sem precisar defender sua posição o tempo inteiro. A maioria das pessoas vive tentando mostrar força, mas o homem que realmente desenvolve controle mental não precisa demonstrar nada. A presença dele já comunica estabilidade. Quando surge um problema, ele não entra em pânico. Quando aparece uma provocação, ele não perde o equilíbrio. Quando algo dá errado, ele continua avançando. Isso cria um tipo diferente de confiança. Uma confiança silenciosa.
Você começa a perceber que poucas coisas realmente têm poder para abalar sua mente. Críticas deixam de ter o mesmo peso. Opiniões alheias deixam de controlar seu humor. Situações difíceis passam a ser apenas desafios a serem enfrentados com clareza. E quanto mais você treina essa mentalidade, mais forte ela se torna. Aos poucos, as reações impulsivas desaparecem. No lugar delas, surge algo muito mais poderoso: clareza, disciplina emocional, controle. E quando um homem desenvolve essas três coisas, ele se torna alguém difícil de manipular, difícil de provocar e impossível de desestabilizar. A verdade é que quase ninguém está disposto a desenvolver esse tipo de mentalidade. A maioria prefere continuar reagindo ao mundo. Preferem continuar vivendo no piloto automático. Porque dominar a própria mente exige algo que poucos estão dispostos a praticar todos os dias: disciplina, consciência, controle emocional. Mas uma pequena minoria escolhe um caminho diferente. Homens que decidem treinar a mente da mesma forma que treinam o corpo. Homens que não querem apenas existir, querem evoluir. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido algo importante. Esse tipo de conhecimento não é para todo mundo. É para quem quer se tornar alguém difícil de manipular, difícil de abalar e impossível de controlar. Então faça parte dessa minoria. Inscreva-se no canal e comece a desenvolver a mentalidade que poucos homens no mundo realmente possuem.